Vamos gravar então. Bora. A gente tá gravando aqui, tá perdendo a gravação. Conteúdo, pô. Queimando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. Vocês estão bem? Espero que sim. Se não estão bem, vão ficar. Beleza? Gu, como você tá, meu amigo? Na paz. Na paz, meu velho? Estamos aqui mais Só um alegria. dia. Mais um dia. Mais um dia com um episódio muito massa. Muito massa. Hoje promete. Na semana passada nós gravamos. Vocês já assistiram um episódio sobre a trajetória, sobre a história, sobre a jornada da Upside São Paulo. E hoje é a jornada de um dos eventos também bem bacanas. Exatamente. Aí. Vocês já estão lendo aqui, a gente vai falar sobre isso. Enfim, hoje promete, galera. Um episódio muito especial, com duas pessoas especiais que toparam falar aqui com o TechSec Podcast. Beleza? E aí, antes da gente apresentar os nossos convidados, a gente vai agradecer aqui aos nossos apoiadores. Eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para a conscientização em cibersegurança nas empresas. E falando nisso, você sabia que as inscrições para a próxima turma do curso de formação de Security Awareness Officer Hacker Rangers estão abertas? Esse curso foi pensado justamente para você que quer se aprimorar na área de conscientização, encontrar formas inovadoras para criar cultura de segurança na sua empresa. E é claro que você, ouvinte, você que está aqui na audiência do TechSec Podcast, tem um desconto exclusivo. Usa o cupom que vai estar disponível aqui na descrição para garantir 10% de desconto na compra do Security Awareness Officer. Corra, porque os cupons são limitados e as inscrições se encerram no dia 5 de maio. E aí, está esperando o quê para se tornar um profissional de conscientização em cibersegurança certificado? Acesse o site na descrição desse episódio e faça parte da próxima turma. E ela, a Pura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos da segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Pura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Pura e a preocupação com conscientização. Valeu, Pura! E se você já se perguntou, estou sob ataque? Algum dado ou informação sensível foi roubada? Ainda estou em risco? A Purple Bird Security tem a resposta certa para você. A Purple Bird Security é uma consultoria especializada em resposta a incidentes, forense digital, investigação cibernética com uma gama completa de serviços e soluções de segurança ofensiva e defensiva. Eles têm como missão o atendimento de excelência, ajudando principalmente empresas de pequeno e médio porte e também startups, democratizando a cibersegurança aqui no nosso país e fortalecendo a postura de segurança e resiliência cibernética dessas empresas. Mais informações você pode encontrar aqui na descrição desse episódio. Valeu, Purple Bird, por acreditar no TechSec e levantar a bandeira da conscientização. Valeu! A Farol Soluções é especializada em cibersegurança para o seu negócio, oferecendo soluções abrangentes de proteção contra ameaças cibernéticas, conscientização e treinamento, avaliações de segurança e suporte à continuidade dos negócios, com monitoramento contínuo do Centro de Excelência em Cibersegurança. Farol Soluções, iluminando o futuro digital do seu negócio com segurança e inovação. E para você, meu amigo, minha amiga, líder de empresa, para você que quer eternizar aqui a sua marca, G2 brindes personalizados com diversas opções, como cadernetas, canetas, chaveiros ecológicos, kits, itens para mousepad, bebidas, passeios, viagens, tecnologia, enfim, tem uma infinidade de opções. G2 brindes, fala que viu no TechSec. E é isso, vamos eternizar a sua marca. Valeu! E aí, antes de apresentar os nossos grandes convidados, galera, lembrem-se, a gente precisa muito do apoio de vocês, então escaneie o QR Code que está aparecendo agora aqui na tela. É isso. Se inscrevam no nosso site para que vocês tenham aí em primeira mão novidades do TechSec, que promete revolucionar a disseminação de conteúdos sobre tecnologia e cibersegurança aqui no país. Fechou? Contamos com vocês, se inscrevam lá. Valeu. Valeu. E vamos aos nossos convidados, Gu. Vamos aos nossos convidados. Você começa pelo nosso amigo... Vamos lá, o nosso amigo 3 pontinhos. Nosso convidado é da tecnologia, mas é do mundo de dados, pessoal. Ele é cientista de dados, entusiasta de software livre, pesquisador e membro da organização da CryptoRave desde 2022.
Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no TechSec Podcast, Darian Rabbani. E aí, meu brother? Seja tudo bem? bem-vindo, meu amigo. Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Estar aqui representando mais a Crypto Rave do que o Darian, no caso, né? Show de bola, cara. É um aí. porta-voz. Seja muito bem-vindo aí. Muito bom. E nós não estamos só com o nosso amigo Darian, temos um outro convidado que entrou nessa vida de cyber pela cultura software livre e já se interessava pelo lado mais ativista da coisa, e se inspirando, né, como pessoas como Aaron Swartz, Snowden, e começou na Crypto Rave em 2016 e faz parte da organização desde 2023. Já tem alguns anos aí. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso amigo Caio Augusto. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Boa noite. Satisfação de estar aqui. Obrigado pelo convite. Também estou mais representando o evento do que como Caio. É isso aí. E a gente está muito feliz, galera. A primeira vez que a gente vai falar da Crypto Rave aqui, eu particularmente nunca fui, a ideia é ir nesse ano, então falta um mês. A gente quer conhecer, quer participar e parabéns aí por toda essa história, por todo esse evento. No último evento a gente falou de vocês, na verdade o Anquises falou de vocês e convidou a comunidade a estar com vocês. Então, Exato, velho. hoje vai ser muito especial pra gente, foi o que o Gu falou, trazer mais pessoas pra eles conhecerem aí, não só a história, mas estarem lá com a gente. Beleza? E aí, antes da gente entrar aqui, a gente tem um Momento Fun Fact, e antes do Momento Fun Fact, nós temos presentes pra vocês. Isso aqui não é decoração, pessoal. Vocês estavam perguntando aqui nos bastidores sobre a questão desse backstage aqui, mas isso daqui é presente, vocês vão levar no final do episódio. Valeu. Não vai ter nenhuma dinâmica, não. Vocês vão levar, já é de vocês. A gente só não entrega agora pra gente otimizar aqui o tempo e aproveitar o máximo de vocês. Beleza? Fechou. E aí, eu vou começar com o Momento Fun Fact, rapidinho, que a gente já entra no nosso momento pauta. Momento Crypto Rave. Momento Fun Fact com Caio Augusto. Tan, tarararam, tan, tan. Seu Momento Fun Fact. No evento, a gente tem o espaço lá da InstallFest, que a pessoa está se familiarizando com o Linux, está se familiarizando com o software livre, a gente ali dá aquele apoio, instala o sistema e tal. Daí, ano passado, tinha uma moça que veio com um MacBook Air, daqueles bem bonitinhos e tal, mas não Sem adesivo? sem adesivo, assim, bem pouca responsa, assim. Daí não recebia mais atualização, não conseguia instalar mais nada, tinha mais de 10 anos. Colocamos um Debian. Foi um sentimento, assim, de vencemos. E funcionou. Funcionou melhor, inclusive. Muito bom. Cara, isso é um grande orgulho pra gente, né? Botar um Debian dentro do MacBook Air, assim, É uma mensagem. É uma... Momento Fun Fact com Darian. Tan, tarararam, tan, tan. Acho que uma coisa que a gente também tem muito orgulho dentro da Crypto Rave é que na segunda edição, se eu não me engano, em 2015, a gente trouxe o Peter Sand pra cá, que é o cara do Pirate Bay. Foi bem na época que tava dando aquela treta absurda do Pirate Bay. Para você que tem menos de 25 anos, Pirate Bay era um site que a gente compartilhava torrent, ainda é, na real. Mas eu acho que na época teve todo esse bafafá, porque foi uma coisa da gente poder estar acessando conteúdo, baixando filme, música, essas coisas, de uma forma que era muito nova, eu acho, né? Acho que quem viveu não esquece, assim, né? E foi uma coisa que foi altamente criminalizada e acho que isso foi uma coisa de muita inspiração pra gente, né? Porque teve a ver com isso, assim, né? Um cara que estava fazendo uma plataforma para as pessoas compartilharem, porque a Pirate Bay era isso, né? Era uma plataforma para você compartilhar torrents, né? Mas eles não estavam fazendo conteúdo, era uma tecnologia que eles estavam oferecendo. Sim. E aí isso gerou uma cruzada, assim, dessa indústria, principalmente da indústria cultural, né? Que produzia os filmes, as músicas e tudo mais, contra o site, assim. E aí isso levantou uma bandeira que foi, acho que enorme, foi uma coisa que foi importante para o mundo todo, né? Porque foi essa discussão de, pô, peraí, essas empresas, tipo de Hollywood, elas estão controlando um site que estava hospedado na Suécia, na Suécia, eu acho, na época, e dizendo, pô, isso aqui não pode mais. Esse tipo, mas não pode mais o quê? Né? Porque o que estava em jogo lá era o torrent, né? Não era o conteúdo, não era uma plataforma para as pessoas compartilharem coisas, assim. E aí isso foi uma coisa que foi altamente criminalizada, as pessoas do Pirate Bay, incluindo o Peter Sand, foram presas depois.
Mas a gente foi um negócio de muito orgulho, assim, trazer ele pra cá pra poder falar na segunda edição. Que legal, cara. Eu lembro dessa época aí. Tinha o Mega, né? Tinha o... Lembra do Mega? Sim. O Pirate Bay. Cara, interessante. E de fato é legal ter essas pessoas. Às vezes que a gente vê tão longe aqui, né, meu velho? E aí principalmente vocês vendo o evento lá de vocês ali e tal. Então, que legal. Até um ponto ainda sobre esse fun fact, ô Darian. Qual que pra você, na tua visão, cara, o benefício do inglês? Pra você poder trocar ideia com esse pessoal. Assim, como que foi a tua trajetória? Pra entender o cara, tudo que ele trazia ali de conteúdo. Cara, eu pessoalmente, na verdade, não tava na organização nessa época da Você foi Crypto como... Rave. Nessa edição fui como participante só. Sim. Mas eu acho que o inglês acaba sendo uma forma de você se comunicar, né, com as pessoas. Eu acho que, querendo ou não, esse universo da tecnologia, ele muito dele se dá em inglês, né? É uma coisa que eu fico de cara, assim, trabalhando nisso, né? Tipo, quantidade de coisas que pressupõe que você fala inglês, mesmo você falando ou não falando, né? Exatamente. E é uma coisa que eu acho massa, assim, né? Não sei se vocês têm isso no trampo, assim, já vi vários caras que... Meus caras não falam inglês, assim, mas o cara fala. Ele desenrola, assim. Tipo, o cara não fala inglês, mas cara, ele abre uma documentação, ele puxa sei lá o que, ele pergunta no fórum, ele puxa uma resposta e eu falo, nossa, velho, isso a galera é correria. Técnico, né? Mas eu acho que assim, obviamente, quando a gente tá falando de fazer uma parceria, trazer alguém de fora, tudo mais, aí aparece como pressuposto. Desenrolar. Aí não tem o que fazer, né? Você vai precisar do inglês melhor. E você tocou num ponto legal que é muito louco. O inglês ele tá e não tá ao mesmo tempo. A gente falou um momento fun fact. Já colocamos em inglês, sabe? É muito louco isso. Da hora. Mas a gente, como evento, tenta democratizar, sempre teve tradução, sempre pra gente, pras pessoas, assim, porque se tá tudo no inglês, a pessoa, putz, eu já não tenho inglês, não consigo nem começar. Não, tem. Aqui a gente tem a tradução, tem a pessoa pega lá o microfoninho, consegue... O fone lá e tal, né? Consegue aproveitar o evento. Sempre tem. Tradução uma parada simultânea. De incluir também, né, meu velho? Show de bola. Que legal. Ô, Caio, vamos... Eu sei que aqui o grande foco, galera, é falar sobre o evento. Mas a gente já tem uma premissa que é conhecer um pouco mais as pessoas que estão do outro lado da mesa. Então, assim, rapidamente, se você quiser se aprofundar, tá ótimo também. Mas fala um pouco sobre o Caio, sobre a sua trajetória ali, o que você se formou, cara, se tecnologia, atuar com cyber, atuar com, enfim, tecnologia no geral, sempre foi algo presente ali no teu desejo, no teu sonho. Não foi. Foi um acidente que deu certo. Mas eu vou dizer assim, já vou entregar a idade. Comecei com... A idade, o cara não deve ter 25 anos. Comecei com um CDzinho do Curumim, que um vizinho meu tinha e, assim, quem já usou o Curumim já entregou a idade. Então foi ali que me introduziu tudo, assim, igual vocês falaram do inglês, mas assim, tudo era traduzido, tinha um monte de artigos no próprio CD e tal. Tinha um monte de, arrumar DNS, tinha um botão lá que o negócio funcionava. E daí eu fui me interessando, assim, fui parando de usar o Windows e tal. E de formação eu estudei matemática aplicada na Unicamp. Eu ia seguir a trajetória acadêmica, mas daí, né, o Bolsonaro foi eleito e a gente já estava vendo os cortes de bolsa e tal, e acabei indo para tecnologia. Comecei na área de dados, como analista de dados, e fui puxando para o lado de infraestrutura e tal, e agora estou como DevOps. E daí... No evento, assim, na Crypto Rave eu colo desde 2016, é uma das coisas, assim, que a gente sempre... É meio que o momento, assim, tipo, do ano, assim, que, tipo, de se encontrar, de ver outras pessoas que têm essa visão, assim. Então é um lugar que tem... tipo, vou fazer uma comparação, talvez você nem goste. Mas é tipo o carnaval da galera que curte essa parada. Então, com certeza. Esperar que vai chegar e aí o carnaval é o momento do êxtase, assim. Né, com certeza. Eu gosto dessa comparação. Eu também gosto. Que bom. Eu gosto dessa comparação, porque é meio isso aí, cara. É uma festa, eu acho. Caio, e como que foi a tua primeira experiência na Crypto Rave? Antes da gente entrar na trajetória do Darian. Tipo, chegou ali em 2016, foi um convite... Foi uns colegas também da Unicamp, eles fecharam um busão para sair lá de Campinas e vir para São Paulo. Você é de Campinas? Sou de Campinas, sou natural de Campinas. E daí,
Eu arrependido, porque a gente tava indo a segunda vez e o pessoal já tinha ido na primeira. Putz, devia ter ido ano passado. Devia ter vindo antes, assim, me arrependi. Daí acho que a minha primeira foi em 2016, o pessoal já tinha em 2015, já tinha ali, pô, o pessoal lá nos Linux, o pessoal, já fui como voluntário. Na primeira que eu fui, eu tava já legal como isso, voluntário, já vamos aqui construir junto, vamos aqui levar a galera pro Debian, vamos... Que legal. Você já foi sentimento de gostando, comunidade, já. né, velho? Ele já foi gostando já na primeira Já. edição. Eu acho que provavelmente você já tem uma ideologia de comunidade, de colaboração, e por isso que você já foi gostando de eventos como esses, né? Com certeza. Top. E você, Dália? Fala um pouco sobre a sua história até chegar onde estamos. Porque foi isso que te trouxe aqui também, né, meu velho? A minha trajetória é um pouco mais... Não, é parecida com a do Caio no sentido de que eu comecei no mundo dos dados também, mas eu, na verdade, eu sou pedagogo de formação. E meu mundo sempre foi da educação. Eu fiz há muito tempo atrás eu comecei minha graduação na matemática, na verdade, mas eu rapidamente fui para educação e fiquei lá. E eu trabalhava com pesquisa, eu sempre gostei muito de pesquisa, que eu trabalho até hoje, assim, isso eu faço há muitos anos. Mas aí eu trabalhava com pesquisa em políticas públicas, e isso é uma área que você, querendo ou não, você acaba tendo que mexer com dado um pouco. É uma área que tem muita base e tudo mais. E aí, cara, tipo, foi um misto de coisas, assim, um misto de... Eu sempre, de moleque, sempre gostei de computador, sempre gostei de Linux, sempre gostei dessas coisas, acho que... Desde sempre. Eu acho que o Linux era um negócio que, cara, eu acho que desde moleque eu achava muito louco, assim, sabe? Caramba, velho. Curioso isso. Mas, e aí Mas era uma coisa, e aí então eu achava massa quem programava e tudo mais, só que aí eu comecei a ter que mexer com dados, e aí eu falei, velho, eu posso aprender a fazer uns Excel, que era o que eu fazia, assim, meio, sei lá o que, eu posso começar a tentar aprender esse negócio meio na raça, assim. E aí eu comecei a ir para essa área, eu comecei a aprender a programar, tipo, vendo vídeo no YouTube, essas coisas mesmo, assim. E eu ainda me considero uma pessoa da educação, eu ainda estou bem vinculado a isso, mas eu queria muito aprimorar essa coisa da tecnologia, assim, eu tenho uma coisa de achar... Isso junta muito com a CryptoRave, assim, eu sou uma pessoa que eu realmente acredito muito que é um clichê, assim, mas a tecnologia a serviço das pessoas, assim. Sim. A tecnologia é uma ferramenta. E ela tem que ser vista como tal, assim, sabe? Então ela tá em função sempre de alguma coisa. Eu acho que foi isso que me levou para a tecnologia, porque era, cara, eu quero trabalhar com educação, quero ajudar a melhorar a educação, quero pensar políticas públicas, mas para isso eu preciso desenvolver umas ferramentas aqui que são de aprender a mexer melhor com o lado. E, cara, eram umas coisas meio loucas, assim, quando eu comecei, do tipo... Eu tinha um amigo, a gente foi aprendendo a fazer site, assim, a gente usava uma plataforma que era paga, era uma drag and drop, era horrorosa de usar, era caro. E aí uma hora eu falei pra ele, meu... E era um CRUD, era isso, assim. Uhum. Aí eu falei pra ele, meu, vamos fazer esse negócio na raça, cara? Aí eu falei, vamos. E a gente foi lá, a gente fez um back-end lá, subiu um Postgres, subiu um Django, Angular, assim, conectou tudo, mas a gente não sabia fazer nada, assim, foi tudo de YouTube, assim, mas o que foi legal foi que isso, na pesquisa que a gente estava trabalhando lá, a galera ficou louca, tá ligado? Porque a gente fez uma coisa que era bem mais customizável, né? Então tava todas as necessidades que as pessoas precisavam, era de graça, porque todas essas ferramentas são abertas, né? Que eu falei agora. Uhum. E eu acho que ali foi meio que o insight que eu falei, pô, velho, tipo, aprendi um negócio básico aqui, mas que mudou o jeito da galera de fazer essa outra coisa que no fim é o foco das pessoas. E eu acho que é mais ou menos esse o uso que eu penso da tecnologia desde então, De sabe? contribuição, de dar acesso e tal, né, meu velho? Eu sigo trabalhando com pesquisa, mas eu acho que pensando sempre nessa forma, assim, da tecnologia como uma forma de possibilitar essas outras coisas. Devolver assim. e dar acesso. É. Ô, Daria, e aí a mesma pergunta que o Gustavo fez pro Pro Caio. nosso amigo Caio Augusto. Eu tô com o Caio Augusto agora, mano. É de jogador. Que momento que você se conecta ali com a CryptoRave? Como que foi isso? Cara, eu conheci a primeira CryptoRave que eu fui foi a primeira, na verdade. Qual ano? 2014. Foi a Ano da primeira Copa. Essa daí. Eu fui, só que, cara, eu fui de gaiato total, assim, eu não sabia, Na época eu não tinha nada a ver com
esses negócios de segurança, eu achava tudo muito distante, assim, pra mim. Mas eu tinha uma amiga que gostava muito, tipo, ela organizava, me chamou, e eu fui, só que, cara, eu confesso que eu nem dei muita bola, assim, sabe? Porque era uma coisa que eu tava na matemática, né? Porque eu gostava da discussão da matemática, né? Porque a criptografia, o Sim, princípio dela é uma sim. discussão meio matemática, né? Aí isso eu gostava, mas a parte de computador mesmo, eu falava, velho, não tem nada a ver com isso, eu não sou... Então eu nunca mais fui. E fiquei anos afastado, tipo, sem ir. Mas aí eu encontrei um amigo meu, cara, num bar, assim, encontrei ele por acaso, e eu já tava trabalhando com tecnologia. Nessa pegada que eu falei, eu tava trabalhando com tecnologia, e eu ficava pensando, pô, cara, eu tô aprendendo esse monte de coisa, tô mexendo com um monte de ferramenta, como que eu posso usar essa coisa para além dos meus trampos? Como que eu posso explorar isso mais, em coisas que possam ajudar as pessoas, tá envolvido... pensando numa questão mais política mesmo da tecnologia, onde que eu posso exercer isso. E aí eu sabia que esse amigo estava ligado nisso, e aí eu cheguei nele e falei isso. Falei, cara, e aquele evento lá, Crypto Rave, como é que é? E aí esse é bem o caráter da Crypto Rave, né? Acho que a gente vai falar disso, mas é um evento de pessoas, assim, né? Feito com voluntários e tudo mais, e a gente não tem financiamento, então é tudo na raça. E aí é uma coisa meio assim... Sentou, sorriu, a conta dividiu, sabe? Porque eu falei, mano, a gente tá precisando de um cara pra subir o site, cara. Você sabe fazer, velho? Eu falei, pô, acho que não sei. Não, chega aí, ó. Já, e, tipo. Colaboração, isso é foda. Tipo, aí ele me puxou, eu já tava subindo o site e fazendo coisa que. E aí eu tô lá desde então, cara. Já foi meio Desde assim. 2014, deu uma paradinha e retornou. Isso aí que eu tô te Participante. falando foi 2022 Sim, que foi essa volta. boa. Cara, legal, esse EP vai ser bacana. E aí eu vou lançar uma pergunta pra vocês, acho que mais pra gente fundamentar o nosso papo, pra pessoas que porventura podem não conhecer o tema. Queria que vocês conceituassem pra gente o que é software livre. Beleza, vou sem emenda. Eu acho que tem a definição que é aquelas 4 liberdades, que é a liberdade de você pegar o software e usar ele para qualquer propósito. Esse software não foi feito para isso. Não, você é livre, você usa para o que você quiser. O segundo, liberdade, acho que é você estudar o código-fonte, ver como ele funciona, ver ali como sem caixas pretas, sem nada Sim. escondido. A terceira liberdade é você pegar a cópia que você tem do código-fonte e você redistribuir. E você, não é uma cópia minha, pessoal, eu posso publicar, E a última eu posso modificar, não é uma coisa, eu recebi essa cópia, mas essa cópia é imutável. Não tá quebrando algum termo, tá quebrando alguma licença. E eu acho que essas são a definição. Essa definição é do original do Stallman. Tem uma que é da Open Source da OSI, né? Open Source Initiative, que são 10 liberdades. De cabeça eu não vou lembrar, mas elas são equivalentes. As 3 foram escritas de outra forma com as 10 da iniciativa. Eu acho que a definição é essa. Arrasou. Saquei. Eu já vi. Não, de cabeça aqui foi o que eu consegui desenrolar. Cara, eu acho que eu acho que tem a ver com isso, assim, né? Tem a ver com esses pressupostos que a gente foi... Tem uma coisa que eu gosto muito dessa discussão toda, que eu vou ficar voltando sempre, que é dessa parte que é um pouco... que é chamada de utópica da coisa, né? A gente foi partindo do pressuposto de que a indústria precisa produzir produtos fechados, né? Que aí precisa ter competição entre as empresas para produzir o mesmo produto, porque essa competição, teoricamente, vai criar produtos melhores. A gente tá falando aqui de movimento capitalista. É isso. Trocando em miúdos, é isso. Então, o software livre, eu acho que ele nasce um pouco numa ideia completamente oposta, assim, na ideia de que, primeiro, né? Acho que isso que o Caio tá falando, né? Se você tem aquele software, né? E aí, mesmo dentro do capitalismo, né? Por exemplo, você pagou para aquele negócio. Cara, teoricamente aquele negócio é seu. Você deveria poder mexer com aquilo. Vocês estão ligados àquela treta do Xbox lá que tem, que é uma que é famosa, que é de um... Não.
Pô, cara, é que eu fico com medo de falar besteira, mas é um menino que... Tem um caso que ficou famoso, de um cara que era eu acho que ele era do MIT, assim, numa faculdade estadunidense. Aham. E aí eles tinham um laboratório lá de engenharia da computação. E o professor dos caras tinha um negócio de... Tipo, o cara comprou um Xbox, assim, era o primeiro Xbox que lançou, jogou lá no meio do negócio e falou pra galera, meu, brinca aí. Tipo, abre essa parada. E os caras abriram a parada, foram, tipo, ver como é que era. E o cara vai mostrando que ele fala, cara, a gente abriu, viu, e o negócio era um computador. E a gente começou a tentar ver o software. Uhum. E aí ele foi fazendo as coisas, e aí de repente ele subiu, tipo, ele foi meio que voltando, fazendo uma engenharia reversa e pegou o código-fonte do negócio. E aí, cara, esse cara foi altamente, tipo, deu uma briga gigante com a Microsoft, tomou processo, sei lá o quê. E a gente sabe, né, que muita coisa da cultura hacker, é isso que é engraçado, nasce assim, né, com os moleque tirando uma onda, assim, né, tipo, como é que essa parada funciona, né? Geralmente Exato. começa assim, como que esse negócio funciona? Esse negócio tá naquele... E aí, de repente, vem, tipo, uma indústria gigante, assim, tá ligado? Fala, tipo, meu, você é um criminoso. Direitos autorais. Direitos autorais, você tá roubando minha propriedade privada. E, cara, o cara tava, tipo, mano, eu comprei esse negócio, velho, esse negócio é meu, só quero, tipo, se eu comprar um liquidificador, vai, sendo tosco, assim, mas eu compro um liquidificador, eu posso desmontar meu liquidificador, peça por peça, ver como é que ele é feito, remontar, trocar uma peça, eventualmente, tarará. Eu não tô... Sabe, eu só quero saber como é que essa Não coisa tá funciona. transgredindo ninguém. E eu acho que o software livre tem um pouco a ver com recuperar isso, que eu acho que assim, quando a gente para pra pensar uma coisa, que a indústria do software convenceu a gente de que, não, ó, você comprou aqui seu computador, ele vem assim. É um negócio do Windows, cara. Tipo, pô, qualquer pessoa que trabalha com tecnologia, acho que conhece. Cara, você instala um Windows, assim, a primeira vez, liso, assim, na máquina. Cara, a quantidade de lixo que vem lá, né, velho? Que você só queria tirar, assim. Exato. Você só queria tirar aquelas coisas. Não é porque... Não é político, não é por nada. Você só não quer aquilo lá porque não te serve. E não pode, tá ligado? Por que não pode? Não, porque isso aqui é um software. Então, é um uso um pouco, assim, de uma tecnologia que, voltando nessa coisa, ela tá mais a favor do produto do que do usuário, né? Tipo... Cara, perfeito. E aí eu acho que o software livre ele tem um pouco a ver com isso. E com essa ideia de que tudo isso pode ser construído de uma forma colaborativa. Né? Em vez de, voltando naquela coisa, em vez de, eu vou fazer o meu produto, o Caio vai fazer o dele, aí ele vai fazer o melhor, aí eu vou ficar aqui me esforçar para fazer o meu melhor. Pô, será que a gente não podia estar junto, tentando fazer um produto massa pros dois, né? E isso é uma coisa que eu adoro, assim, porque a indústria privada que a gente vê, assim, né? Tipo, e isso é uma coisa que ela sempre disse que o software livre, quando a gente volta, assim, começo dos anos 2000, vai. Sim. Era uma coisa que a indústria falava assim, software livre é uma utopia bizarra, tipo, não tem como isso aqui gerar renda, só... Era aquela coisa, tipo, aquela época que a Microsoft arregaçava o Linux, assim, Criminalizavam muito também, né? E hoje em dia, todas essas big techs fazem software livre, né? Tipo, todas elas têm software livre não, né? Isso é uma discussão mais complexa, mas eu digo assim, cara, é isso que o que eu falei lá, o Angular, né? Que é a plataforma que é construída do Gmail, é da Google, né? Tipo, a própria Microsoft hoje em dia ele é um dos maiores contributoras do Linux, né? Tipo, assim, então, aquilo que diziam que era utópico, que era impossível, que sei lá o que, hoje em dia é uma grande... Tipo, a gente que trabalha com tecnologia, quantas coisas que a gente não usa diariamente, que são ponta de lança, assim, tipo, a tecnologia é aberto, tá ligado? Sim. E construído dessa forma, às vezes com pessoas de empresas diferentes, colaborando junto, fazendo. Então, assim... E aí e aí de uma forma indireta, ela acaba te privando de algumas coisas, de algo que você foi lá e você também é dono, né? Que foi o que você falou. Eu gostei muito do exemplo que você trouxe com relação ao do Xbox, porque e aí até comparando aqui com um assunto totalmente fora, desconectado aqui de segurança, que é de uma marca de carro, vocês devem saber, que eles proíbem, sabe o que é? Eles proíbem você de fazer qualquer mudança no carro. E se você fizer, você toma até enfim, você é até proibido de comprar esse carro novamente porque você pintou, porque você fez alguma coisa que não era nativo do carro. E aí eu vejo que o software livre
esse movimento ele faz justamente o contrário, né, velho? Yeah. Comprei, é meu e eu vou fazer alguma coisa em cima disso. Eu posso trabalhar, eu posso fazer a reversa, enfim. Vai desde E o é- lacre ali, das máquinas mesmo, dos computadores. Sim. É, Ó, se você remover o lacre, você já perde, sei lá, a garantia. Então a galera já é um medo ali proposto, né? No Total. usuário. Então Total, o produto e acaba aquele sendo... outro carro que tem o coisa de esquentar o assento, mas se você não pagou a assinatura, não usa. Exato. Você tem que tá ali, não tem nenhuma... É uma limitação, assim, não é uma limitação tecnológica, é uma limitação do produto, né? O produto... De valores, né? E a serviço de quem, né? Eu acho que essa pergunta ela é importante, né? Porque quem que tá se beneficiando desse modelo? Tipo, o usuário que não é, tá ligado? O cara que tá com aquilo lá usando, não é. Tipo, ele quer poder usar o negócio dele do jeito que ele quer usar, sabe? Tipo, o negócio da garantia, eu até entendo em algum sentido, sabe? Ah, não, beleza, ó, se você abrir, aí... É por sua conta. Por sua conta e risco. Beleza, cara. Só que esse negócio da Xbox foi tipo isso. Não, pera aí, abriu? Como assim? Você tá fuçando aí o que a gente te entregou? Tá preso, tá ligado? Você, tipo, tá roubando. Mas como assim tá roubando? Ele só quer ver como é que o negócio funciona, pô. Que loucura, né? Tem um outro exemplo recente aí que teve uma AI chinesa que abalou o mercado americano. Abalou. Sim. Abalou. E daí os americanos falando assim, não, porque o modelo de vocês está copiando as coisas, tá usando a nossa propriedade. Mas ano passado, todo mundo processando esses modelos, porque tava Exato. pegando dados das pessoas, pegando coisa do YouTube, tudo. Que propriedade intelectual é essa, assim, que ele pegou, mas o outro não pode? Sim. Vocês acham que, comparado a anos 90 ali, o início dos anos 2000, como que tá hoje essa cultura do software livre? Porque antes, de novo, a gente já mencionou isso aqui, era muito criminalizado, velho. E essas grandes empresas meio que, não vou falar proibiam o uso, mas criminalizavam e forçavam as pessoas a saírem, É. né? Se Ó, isso não vale a criminalizavam, pena, isso aqui é ruim, venha pra cá. E se não criminalizavam, pregavam ali alguma coisa relacionada ao preconceito, né, meu velho? Então, É, essa discriminação, É. né? Se assim exatamente. pode-se dizer. É. Como estaria hoje? Hoje eu não sei como tá a cultura do software livre. Você tem alguma luz nisso, Caio? Eu diria que desmistificou um pouco, assim, que antigamente, assim, você pensava, pô, computador, tudo era wargames, era hacker, era coisa. Hoje em dia, já, você para pra pensar, assim, 15 anos atrás, você pensa, pô, profissão, assim, faz isso aqui. É. Petróleo. Hoje em dia, programador. Já perdeu um pouco, assim, da pandemia, tudo, mas, Uhum. Sim. mas eu sinto que era um pouco, assim, a área da informática como um todo é uma área muito nova. Você para pra pensar assim, os fundadores assim da Bell Labs, que criou linguagem C, tudo, estão com 70 anos, sabe? O cara fundou o negócio assim, fundou Unix, fundou. Então, como área assim, é uma área muito nova ainda, então eu sinto que desmistificou, as pessoas entendem mais as coisas. Então, tem mais movimentos também, antes era uma coisa muito eurocêntrica. Uhum. Agora eu sinto que esse é meu panorama. Eu acho que antes falava-se mais. Você acha? Não sei você, Eu acho na que minha época. Porque hoje é muito mais cloud, as paradas, a galera não fala muito, né? eu acho que a gente sempre fala de bolha Dentro aqui, da né? nossa bolha. A gente claro. sempre fala de bolha, né? E aí eu vou trazer de novo bolha pra mesa. Eu acho que existe uma bolha da galera do software livre, sim. né? Então, assim... E aí eu falo bolha não num mau sentido, tá, pessoal? Mas no sentido de, assim... A gente, às vezes, não tá vendo. Porque a gente tá muito lá no mundo corporativo, lá Exato, vendo várias exato. outras coisas acontecendo. As big tech engolindo a gente. Uhum. E a gente não tá conectado com essas pessoas que estão vivendo essa parada. Faz sentido? Eu acho que também tem um pouco da bolha, mas eu paro pra pensar assim, até a gente como evento, né? A gente cresceu tanto nesses 10 anos, né? Uhum. A gente teve uma edição que teve 8 mil pessoas, não foi a maior? Caramba! Sensacional, cara. E você para pra pensar, um evento, assim, organização mesmo, umas 10 pessoas. Não, já tá com um pouco mais, né? É isso? 10? Ah, acho que não chega a 20. Então, Não pera lá, chega vamos a lá. 20, Vamos organizar as coisas aqui, então, galera. O que é a Crypto Rave? Como nasceu? O que come? O que consome? O que ela faz? O que é a Crypto Rave para as pessoas que não conhecem? Esse evento aqui em São Paulo, capital, anual, mais ou menos na época de maio,
É evento aberto, gratuito. E para falar de política, vigilância, um pouco também do lado ativista, também tem a área de segurança, também tem a área técnica e ter essas trocas, assim, são 24 horas, daí quando encerra o evento tem uma festa, tem um momento ali, descontração e eu acho que... A Crypto Rave, ela é um evento que ela nasce... Cara, ela tem uma história bem massa, assim, ela nasce de uma coisa que eles chamavam de criptofestas, né? Crypto Parties ou criptofestas. Que esse é um evento, é uma coisa global. Aí, galera, taca no Google, dá uma olhada aí, que é uma coisa que acontecia em várias coisas. Porque é isso. A comunidade de software livre, ela é uma comunidade, acho que bastante internacionalizada, Sim. né? De alguma forma, porque ela tem a ver com essa forma colaborativa, né? E parte disso... E aí as pessoas organizavam essas festas para trocar também chaves de PGP. chave pública, né? Chave Para você PGP. trocar e-mail criptografado, tudo mais. Eram outros tempos também, Era. né? De criptografia, essas coisas. Mas era a galera entusiasta de software livre de criptografia que falava... Eram uns como é que é o nome? Tipo meetup? Não sei. Que você chama a galera para colar num lugar, assim, Sim, e sim. pronto. Era bem nichado, só os entusiastas, e era um rolê para fazer isso, assim. Dessa galera que sempre foi muito empolgada da criptografia e do software livre, né? E aí essa galera, ela tem, acho que em comum, essa noção de sempre defender o uso dessas coisas, de falar um pouco dessa política de vigilância, da criptografia, porque quando a gente fala de criptografia, geralmente as pessoas ficam... acho que na segurança até menos, né? Mas assim, quem não é da segurança fala, o que é isso, né? Tipo, o que é mandar um e-mail criptografado, né? Como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Sim. E aí a gente fala, não, é você codificar as coisas, você garantir a privacidade daquilo. Ah, mas por que eu preciso? Por que eu preciso esconder, né? Então, é uma coisa que as pessoas sempre... E a gente falava, cara, existe sim uma política de monitoramento, as coisas são vigiadas, sim, essas coisas acontecem. E a galera ficava falando assim, não, vocês são noiados, vocês são malucos, tipo, tinha essa coisa do hacker, né, do cara do porão, assim, que Exato. tá, sei lá, fazendo crimes cibernéticos, né? E a gente só tava falando assim, cara, existe isso. E aí o que aconteceu foi o Snowden, né, em 2013. Porque os vazamentos do Snowden mostraram que o negócio, tipo, que existia sim um sistema de vigilância global, sistematizado, funcionando a serviço, tipo, do governo norte-americano, Sim. estadunidense, vigiando muita gente no Brasil incluso. O Brasil era o segundo ou terceiro país mais monitorado pelos Estados Unidos. Então, assim, foi louco, porque assim, a gente que era noiado, a gente ficou chocado Exato. com o naipe do negócio, assim, sabe? Tipo, foi um Muito Que a negócio bem. gente achava, na verdade, é moderado. A gente que era noiado falou, caraca, nem a gente tinha noção de que o negócio era tão louco desse nível. E aí isso foi um negócio que foi muito louco, assim, porque gerou, acho que esse movimento global de falar assim, opa, peraí, né? O que tá acontecendo? Tipo, Antes teve o Wikileaks, tudo, mas não nessa escala. Eu acho que não nessa coisa de, tipo... Porque se mostrou que a vigilância ela era massificada ainda por cima, né? Porque você tinha a noção de que, assim... eles vigiam quem tá cometendo crimes. Né? Primeiro que eu já acho isso bem discutível do ponto de vista jurídico, de várias coisas, né? Porque teve essas questões de privacidade das pessoas. Mas a gente já fala disso. Porque é muito relativo, né? Eu lembro que tinha aquela pesquisa por palavra-chave, né? Ó, se essa pessoa escreve alguma coisa aqui, a gente automaticamente está monitorando, vigilando. Era uma bizarro. loucura. Se você lê bizarro. um dos sites de Linux, Verdade, Linux bem Journal, lembrado. você caía lá na lista de suspeitos. Ah, Usuário de exatamente. Linux. Caía, tipo, era um negócio Bem bizarro, cara. bizarro, Eles monitoravam todo mundo com base em nada, assim, sabe? Sim. Então, isso aí... Então, quando a galera fazia essas criptofestas, né? Que era um negócio, assim... Era 200, 300 pessoas sentadas numa... tipo, colava no rolê e trocava ideia disso. Tarará. Aí, quando rolou isso aí, eu falei, não, cara, a gente precisa fazer algum negócio. Alguém falou, pô, até criptofesta...
vamos fazer a Crypto Rave, né? E aí foi a primeira edição, que foi um evento aí sim, um evento de 24 horas de atividades abertas, de software livre, criptografia, segurança digital, nessa linha. E aí depois ainda das 24 horas de atividade tinha uma festa, né? Antes era antes, na verdade, hoje em dia é depois, mas aí ainda tem uma festa. Então são 36 horas de evento, organizado inteiro pela comunidade mesmo. Bacana. De forma voluntária. E aí, assim, é o que o software livre se mistura com a gente se organiza dessa forma. É a forma que o que a gente acredita é como a gente organiza esse evento. Que é de uma forma aberta, colaborativa, de trabalho voluntário, as pessoas não recebem para fazer isso, para organizar um evento que é um evento grande, assim, e relevante, eu acho, do ponto de vista de segurança. E aí, fazendo essa discussão também, acho que também tem essa unicidade de juntar a questão técnica, tipo, a gente tem trilhas técnicas, a gente tem a questão bem técnica da criptografia, e também eventos tanto de divulgação, que a gente tem muito essa coisa, do tipo, cara, você não precisa ser o cara da segurança da informação que manja de sei lá o quê pra estar consumindo, pra estar se protegendo, pra estar protegendo seus dados, pra estar protegendo suas coisas. Você pode simplesmente colar aqui e a gente vai te ajudar a fazer isso. E uma das coisas que a gente faz é o install fast, né? Que é instalar Linux no computador das pessoas, assim. Sim. Velho, você falou um negócio muito foda, e aí eu tenho um testemunho de um cara que ele é engenheiro elétrico. E Sei ele, que você ia velho... falar de um outro, cara. Que a gente conheceu em Natal. Não. Mas eles são conectados. Você vai saber quem é. Ele tem formação em engenharia elétrica. E, cara, ele é um dos caras, usando a palavra hacker assim, super hacker, vai. O cara manja de linguagem de programação, manja subverter, manja fazer engenharia reversa. E é muito louco como o que você tá trazendo, porque assim, não precisa o cara tá atuando como segurança da informação, tá ligado? Isso é muito legal. Só uma pergunta rápida aqui pra vocês. Como que é montado a grade? Existe um padrão? Como que é montada a grade do evento? A gente tem as trilhas. Isso. Como que é montada as trilhas? Sei que... Cara, a gente junta e fica tretando por umas 6 horas seguidas. Mas é uma treta, assim, acho que... Tem a curadoria, claro. Tem. Vocês. O que acontece é que, assim, de novo, isso é uma coisa que eu vou ficar voltando o tempo todo, assim. A gente acredita muito nessa forma aberta de organização, de transparência e nas coisas. Então, assim, toda a nossa parte, tanto de voluntários, de pessoas que organizam o evento, quanto de quem inscreve coisas no evento, é completamente aberta. Então, qualquer pessoa pode chegar e mandar um evento para atividade. A gente só não aceita, em geral, atividades de empresas privadas e principalmente as que estão ligadas a softwares proprietários. Porque é isso, que a galera vem procurar a gente para fazer... deixa eu fazer a oficina do meu antivírus, assim. Aí isso não faz sentido pra gente, assim, sabe? Nesse sentido. Então, acho que esse é a única coisa que a gente não topa, coisas que estão ligadas a isso. É uma empresa querendo divulgar um produto, assim. Não é sobre isso esse evento, sabe? Mas a gente tem um chamado de atividades que ele é aberto. Tá no nosso site, vai lá, inscreve, mandou. A gente recebe as atividades. A gente faz um esforço muito forte para botar todo mundo, na real, para fazer todas as atividades acontecerem, porque por isso que a gente faz, são 24 horas de evento, 7 trilhas, tá ligado? E a gente se esforça. A única coisa que a gente barra são essas coisas que ferem os princípios no nosso entendimento. Só que os princípios estão lá, estão abertos, tipo, não é uma coisa também... Não é no nada... próprio formulário explicando isso. O próprio formulário fala assim, coisas que se você submeter, você vai ser barrado. Tipo, comerciais, esse apelo, tal. Exato. Mas tem todo ano, tipo assim, vocês vão lá e dropam, pô, velho, tá escrito, os caras vão e submetem. Cara, Ou você acha que todo acho mundo... que já teve mais, acho que hoje em dia acho que Galera já entendeu. já equalizou. E aí, Tipo, sobre isso, Daria, a gente tava falando nos bastidores, eu queria que você explicasse para todos nós, porque hoje um evento é totalmente financiado pela comunidade. Isso. É voluntário. Sim. Por que não aceitar os patrocínios dessas empresas, por exemplo, de softwares proprietários? Tá.
Só vou te fechar o negócio da grade antes, que era só Sim, para sim. treinar aquilo. A gente organiza as pessoas dessa forma, a gente recebe essas atividades, barra só essas que são... Só que de alguns anos para cá, tem ano que a gente recebeu tanta atividade que não dava. Aí a gente tem que escolher. Aí é um processo meio, tipo, tem uma galera que faz, aí todo mundo vê, cada um discute, a gente tenta fazer com várias pessoas, é um comitê, assim, bastante Faz uma diverso, curadoria lá. tipo, tanto tanto em sentido demográfico, assim, né, tipo, de gênero, raça, classe, acho que no comitê que está fazendo, quanto também de gente mais técnica, gente mais política, e aí nesse comitê a gente vai decidindo, e geralmente os consensos Sim. são fortes, mas a gente, em geral, tenta colher tudo, aí quando não dá... E aí também tem as tretas que, cara, é uma treta. É muito evento pra organizar nas grades, acho que se... Porque aí, cara, tal cara só pode tal horário em tal sala, e outro cara não pode. Então, É esse o lance de evento mesmo. é né? o lance de evento, cara. No fim das contas é um trampo... É esse o trampo, sabe? Não é um Sim. trampo... Conciliar. Não tem muito uma coisa Um pau mais que isso. quebra-cabeça, né, Dário? E aí é aí que as coisas caem. A coisa do financiamento que você perguntou... Não, mas só... vai Desculpa. lá. Só um gancho antes da gente mudar de assunto. Antes A de ir gente- pra polêmica. Antes de ir pra polêmica. A gente, então, tem a sala Alan Turing, a sala Ada Lovelace, Edward Snowden, que são trilhas temáticas, assim, uma mais voltada para criptografia, outra mais para tecnopolítica, e a gente sempre preza muito, assim, pela diversidade. Então, assim, por exemplo, da Ada Lovelace, a fundadora da computação, tudo é um espaço de questões de gênero, é um espaço, assim, Legal. para as minas ali. Então, assim, não estou dizendo que se você for um cara, você não pode colar, mas, assim, é um espaço ali para as manas se sentirem mais seguras, assim, e ter um Boa. espaço ali delas, assim, é o Legal. espaço delas. Legal. Agora vamos para polêmica. Não, esse negócio da diversidade acho que é outro tópico, mas depois a gente, porque é uma bandeira nossa também, a questão da Eu acho que diversidade. antes, talvez, da gente entrar na questão do financiamento, vale falar da diversidade. Como que é formado ali o público? Cara, isso é outra coisa, isso é um negócio que eu acho massa de fazer. Esse é o tipo de coisa que me dá meio orgulho, assim, da Crypto Rave. Por exemplo, aí, na tecnologia, assim, falando de tecnologia, uma vez uma pessoa veio pra mim e falou, cara, que eu tava com a camiseta aqui da Crypto Rave, falou, a Crypto Rave é uma da hora, sei lá o quê. Você é tipo de criptografia, sei lá o quê? Ele, não, só sou de tech. Aí eu, por que você cola? Ele, não, porque o evento de vocês é um dos poucos eventos que ele é famoso por ser muito acolhedor com pessoas LGBTQIA+. Que legal isso. E, cara, isso aí pra gente é um prato cheio, tá ligado? Porque, velho, quem cola nos eventos de tecnologia sabe como é, tá ligado? Porque hoje em dia, vocês estão ligados, esse negócio da diversidade dentro do tech tem uma galera que arregaça, fica nessa coisa de mimimi e dá Sim, raiva, é. né? Porque, tipo, e aí você vai no evento e aí você vê que é sempre o mesmo público, são sempre os mesmos caras, com o mesmo perfil. E a gente sabe que essas outras pessoas não têm as mesmas oportunidades, tá ligado? Só quem é diferente, quem não tá nesses padrões, Que conhece. você sabe que não é, tipo, as oportunidades não são iguais, né? Porque Não é mimimi, né, Dário? Exato, que a tecnologia tem essa coisa, né? De se apresentar, é meritocrata, Sim. quem manja não é, velho. Não é. Eu vejo que a gente tá num momento ruim, justamente talvez pela eleição ali do Trump, esse movimento de encerramento ali de campanhas, diversidade, programas né? de diversidade, nós estamos num momento que eu vi que cresceu muito nos últimos anos. Lembra quando tinha profissionais dedicados à diversidade nas empresas? Que são os primeiros a ser cortados. Foram os primeiros a serem cortados, né? E agora tem um movimento de vamos esquecer isso aqui e focar nessa tal meritocracia. Não, e essa meritocracia, ela criou Foda, cara. essa ilusão, que eu acho que isso é o mais importante, assim, que ele é tratar a diversidade como se ela fosse uma espécie de favor que está sendo feito para as pessoas, assim. Caridade, Ou no máximo, quando o cara tem um mínimo de consciência histórica, ele trata como reparação, do tipo, não, rolou uma injustiça. Só que, e a reparação, ela é necessária, necessária e urgente, mas a despeito disso, eu acho que tem uma crença muito forte de que a diversidade, ela gera muito mais riqueza no produto final.
acho que isso é uma coisa que é importante, que é pra gente falar. Aí é o ponto, velho. Perfeito. Não é, tipo, a diversidade não é um favor que a gente tá fazendo, é um favor que a gente tá fazendo pra nós mesmos, assim, pro nosso evento, cara. Tipo, é um evento que a gente tá trazendo gente de todo tipo pra falar coisa. A gente toma muito cuidado pra trazer gente de fora. Cara, veio uma galera. Foi ano passado ou retrasado que veio uma galera de Manaus, velho. Tipo, de um rolê de falar de discussão, de tecnologia em comunidades indígenas, tá ligado? E aí, por exemplo, você tá falando de outra condição de tecnologia que a galera perde a noção, a galera que tá na indústria, né? Porque, por exemplo, assim, você faz aplicativo para Android pensando já no celular XYZ. Cara, 90% do Brasil não tem esse celular que você tá desenvolvendo. Sim. Fora dos centros urbanos. Fora dos centros urbanos, as pessoas não têm isso. Então, como que a gente traz essas discussões de tecnologia? E aí que, por exemplo, quando a gente fala, que isso é uma coisa que o Caio com certeza vai falar bastante, que é de infraestrutura auto-hospedada, por que isso é importante? Porque, cara, às vezes é o cara, na comunidade dele, conseguir subir uma antena e conectar com outra comunidade, vai dar uma condição dele, porque ele não tem acesso à internet, ele não tem acesso A gente esquece à nuvem, ao sei lá o que, ao load balancer da AWS, do sei lá o que, da Azure. Tipo, essas coisas não... Então, tem essa noção de que essas coisas democratizaram a tecnologia, quando a gente esquece que, cara, a tecnologia tá muito mais... Tá muito mais para baixo. Mas eu devaneei na questão. Mas não, a gente esquece que 30% do Brasil não tem acesso à internet. E eu acho que isso a gente tem que... A gente fica muito aqui em São Paulo, muito nos centros urbanos. A bolha que a gente falou. A bolha. Assim, você vai pro Brasil profundo, vai pra uma roça, vai pra uma coisa... Você não tem. E quando tem, é um acesso assim, de celular. A pessoa vai programar no celular. É muito, muito pequenininho, não dá... E tem estatísticas que famílias têm um celular. Total. No fundão do Brasil. É um celular compartilhado. Ali, sim. Né? É muito louco isso, cara. E parabéns, primeiro, porque a gente também defende e levanta muito essa bandeira, como TechSec, e como pessoa física também. Sim. E a gente vê que, às vezes, grandes empresas colocam ali o símbolo da inclusão, mas a gente não vê na foto a inclusão, né? Que enfim, é um debate. Exatamente. Então é muito mais para as pessoas verem que tem, mas a gente não vê tendo. E quando você fala que, cara, esse é um dos grandes pontos e ponto alto do evento, cara, parabéns, porque é isso que a gente precisa ver de fato. E eu concordo com você totalmente quando você fala de... quando a gente abre esse tema e traz essas pessoas, a gente tá contribuindo para a comunidade. É muito louco isso, cara. Mano, porque é isso, cara. Quando a empresa faz isso, por que ela faz? Para ficar bem na foto, assim, né? Exatamente. Então ela tá tratando isso como se... vamos fazer esse negócio aí de diversidade que precisa fazer, para os caras não encher o saco. Exato. E o cara não entendeu ainda, é isso que eu tô falando, que é assim... Mano, o nosso evento ficou 17 mil vezes mais da hora. Sim. Porque a gente tá trazendo uma pá de gente LGBT, uma pá de mina, gente preta, todo mundo para falar junto e poder pensar a tecnologia junto e tá nesse espaço de discussão. Essa forma da gente fazer as coisas abertas é muito louca, cara, porque isso é uma coisa que a gente se preocupa muito em fazer. Você vai ter uma mesa que vai ter professor da USP, tal, tipo... pós-doutor, não sei lá o que, falando uma parada, e, cara, na sequência vai vir uns moleques de sei lá da onde, de 15 anos, que montaram a infra lá na casa deles, fizeram a parada, e a gente bota todo mundo na mesma mesa. Sim. Saca? Porque a ideia é, todo mundo tem a ganhar com isso. O professor da USP tem a ganhar com isso. Os moleques têm a ganhar com isso. E quem tá assistindo tem a ganhar com isso, cara. E a tecnologia, tipo, todo mundo tem a aprender nessa troca, cara. Muito louco isso. E eu vetei essa... Tipo, a internet é isso, pô. Esse era o sonho da internet, né? Sim. Da gente tá conectando as pessoas no mundo inteiro pra elas poderem estar falando, trocando, dividindo. Tipo, era pra ser isso, né? Então é isso que a gente tá tentando construir, mesmo num espaço físico, entende? Eu acho que é... É louca essa questão das referências, né? A gente tem... Aqui eu posso citar o nome, é um parceiro, já veio aqui no TechSec, para mim é uma das nossas referências, professor Rodolfo Avelino. O cara viajado, velho, veio aqui, contou uma história fantástica, falou do INSPER lá que ele dá aula. Exatamente. Meu, cada história potente que você vê, o quanto esse cara agrega
né, nesse cenário, nesse Inspira, mercado. velho. Com certeza. Então, pô, vocês estão... Inspira, porque lembra na B-Sides? Na sala do Mutu, quando ele falou lá, Também, a galera velho. tudo assim, velho. Caramba, velho. A gente tá falando de inspiração, sabe? Isso também. Porque Cara, quando é vocês demais, falam velho. de uma pessoa diversa, com o microfone na mão, velho, Sim. ela minimamente tá inspirando. Minimamente. Sim. Fora o que vem depois, saca? Dentro desses contextos de minoria, sabe? E a gente vê isso, às vezes, Legal. em eventos que eu e o Josu participamos. É, mas... Caramba, vocês estão num podcast. Como que faz pra fazer um podcast? Como que Total. é essa E rotina? o Rodolfo, que é parceiro, né? Que você citou, é parceiraço. Você tá desde o começo na Não, Crypto esse Rave. cara aí é 100%. E eu acho que isso é uma coisa que é importante, né? Que a gente vê, foi até uma discussão, porque a Crypto Wave hoje em dia é organizada, acho que tem mais mulheres na organização do que homens, por exemplo. E que, de novo, quantos espaços de tecnologia a gente tem, né? Em que tem predominância de mulheres em relação a homens. Isso é a realidade, acho, na Aham. indústria, né? É. E a gente tem isso acontecendo e é isso. Acho que é uma coisa que pra gente é muito importante. A gente tem uma política, tipo... Poucas coisas vão te fazer ser barrado na Crypto Rave. E basicamente a única coisa que é você ser babaca, nesse sentido do tipo, se você for... A gente tem uma política anti-assédio muito forte, assim, do tipo, de respeito às diversidades, sabe? De respeito, de não racismo, não misoginia, não homofobia, LGBTfobia no geral, assim, mas... Porque é muito importante pra gente que as pessoas estejam lá, se sintam à vontade, de novo, não se sintam à vontade pra estar lá. Acho que é que elas estejam lá, que elas apresentem, que elas construam um evento, que elas façam parte, tipo, cola junto e vem fazer, velho. Muito bom. Uhum. Eu acho que vale a pena você fazer a pergunta de novo. Sim. E A aí gente só- acabou. E só pra fechar esse tema, velho, eu acho que assim, eu vou soltar uma polêmica aqui, nem precisa de comentário, mas eu vejo que assim, a indústria, por indústria, ela tá muito preocupada com a estética, com a questão da vestimenta, Da performance, do terno. Mas você já sentou, e eu não tô falando de entidade não, tá? Que eu poderia estar falando. Já sentou com um preto velho, com a preta velha, e viu a sabedoria desse cara ou dessa mulher? Não é terno não, velho. Você fala, caraca, olha isso que ele tá falando. Você Sabedoria é diferente de formato, né? Exatamente, tá ligado? Então não é o estereótipo, né? Eu acho que é esse ponto. Então isso é muito bom porque as pessoas estão linkadas a isso, fica colocando as pessoas por conta da nossa cor, enfim. Cara, Boné. e o pior é o efeito que isso tem na pessoa, né? Porque a gente vê isso, né? Tipo assim, quantas pessoas... E aí eu tô falando de novo das pessoas pertencentes a essas minorias, né? Então, mulheres, pessoas não brancas, pessoas não hétero, que elas não fazem as coisas porque elas se sentem menos, assim, né? Então, tipo assim, pô, cara, eu não vou propor uma atividade lá para aquele negócio, porque, cara, eu nem sei esse negócio direito, Exato. tipo, eu nem vou... As pessoas... E aí você vai ver, a pessoa, mano, manja pra caramba daquele negócio, assim, ela é uma referência. Só que ela fica, pô, acho que eu não tô... E aí tem um cara lá que não... Nem manja muito negócio, fala, não, beleza, esse espaço aqui é meu. Então, essa questão das pessoas se apropriarem de fato dos espaços, cara, porque é isso, velho, a quantidade de pessoas que são muito boas naquilo e que de alguma forma se auto-silenciam, se auto-boicotam por causa de uma coisa estrutural que fala pra elas, que fala nisso, né, cara? Olha lá, só tem gente branca apresentando, cara, ela não é branca, ela vai falar, pô, será que eu posso estar aí, velho? Exato, exato. Será que esse Vão espaço é pra aceitar a mim? minha fala, né? Tipo, ela já vai se questionar, tá ligado? Talvez ela não proponha, cara. E às vezes ela tava muito mais capacitada pra estar falando. Então cadê a meritocracia aí, tá ligado? Tipo, não... entende? Tipo, Sim. enfim. Cara, Sensacional. perfeito. Eu acho que a Andrea Tomella veio aquela... Eu não me lembro o percentual, mas ela fala de que as mulheres se aplicam menos a vagas no mercado justamente porque elas desacreditam no potencial. Caramba, será que eu cumpro com todos esses 10 requisitos? E elas acabam não se inscrevendo ali nas vagas, né? Enquanto o isso, brother mano. vai lá, ele preenche 2, ele... Opa, vem aqui. Preenche 2 e... É Entra. punk, né? Doido, né? E a exclusão começa aí, né? Esse é o ponto. Exato. Já é antes do processo, antes sequer do processo seletivo. Velho, Exato. a gente pode fazer um episódio só disso, velho. Ah. Porque esse assunto é extremamente necessário, saca? É Muito bom. importante o saber político e social, né? Eu já, por exemplo, para os meus times, eu já criei vagas afirmativas
E a maioria dos candidatos foram pessoas brancas. Então não dá pra entender, velho, às vezes. Você vai no LinkedIn do cara, você fala, mano, o que tem a ver isso aqui, velho? Numa vaga afirmativa, pensando exclusivamente em pessoas negras, porque os negros eles não estavam se inscrevendo, justamente talvez por conta desses requisitos, dessa síndrome do impostor e etc. Total. Então é muito louco, é estrutural, né? Mas a gente vai mudar isso. Vai mudar. E aí, voltando a essa polêmica... Vamos mudar. Estamos na missão, né, pô? Isso aqui faz parte da missão. Pô, vamos aí, velho. É isso aí. E aí, voltando, Darinha, a essa polêmica, né? Justamente pela Crypto Rave ser um evento financiado de forma voluntária pela comunidade, de forma colaborativa. Fala pra gente por que vocês não aceitam investimentos de empresas ali, de softwares proprietários, etc. E se essas empresas, assim como o Josu perguntou, se elas procuram você anualmente? Tive um déjà vu, mano. Parece que você já fez a pergunta. Brincadeira. Você quer falar um pouco também? Não, pode ir. Eu tô falando. Cara, são alguns pressupostos, né? Primeiro, assim, é isso. A gente tem esse preceito muito forte de que ele é um evento feito por pessoas e para pessoas, assim, né? Não é ninguém que está organizando está recebendo. A gente contrata coisas, evidentemente, que às vezes você tem que contratar. Então, o evento tem um custo. Isso é fato, né? Mas a gente... O grosso da coisa é feito a partir de trabalho voluntário, assim. Tanto das pessoas que estão organizando, quanto das pessoas que estão lá no dia com a camiseta fazendo a parada acontecer. Uhum. E a gente tem essa crença muito forte nesse método de produção colaborativo, né? Então, acho que, em parte, a gente não aceitar... não é que a gente não aceita... Tem organizações que doam pra gente. Se você for no nosso site, você vai ver lá que tem apoiadores, que são organizações, não é um CPF, né? É uma... São CNPJs. O que a gente não quer... isso é pressuposto básico, é assim... Não vai encostar em nada do evento. Você não vai encostar em... você doou, você não tem palestra principal, você não vai ganhar um espaço a mais, você não vai poder falar o que pode e o que não pode, essa organização horizontal do evento é uma coisa muito importante para nós. Não tem base de inscritos, essas paradas. Como assim? Eu quero saber ali todo mundo que participou do evento. Nome, data de Nem a gente edição. sabe. Nem a gente sabe direito. É bom, privacidade. Total, Bacana. privacidade, assim. Então, acho que tem essa primeira coisa, que aí já desincentiva, Gostei. acho que muitas empresas, quem organiza evento, porque, cara, o cara vem e mete uma grana, ele fala, deixa eu fazer um painelzinho lá, deixa eu botar meu stand lá, e, isso já não topamos. Então, acho que já da gente não topar isso, acho que já afasta muita gente de... Pô, eu gostei do como assim, velho. Que mano, isso nem faz sentido. Pode crer. Por que eu faria isso? Muito bom, velho. A segunda coisa é que, assim, tem essa crença forte de que... e aí, isso por exemplo, quem procura a gente para financiar? Quem é da área de segurança. As empresas que trabalham com segurança, elas vão estar procurando a gente porque é o público que vai fazer sentido. Só que isso vai contra a própria lógica do evento, porque assim... Aí tem uma coisa que é o seguinte, cara, é isso, né? A gente falou antes, mas o Caio trabalha numa empresa, eu trabalho numa empresa, você trabalha numa empresa, você trabalha numa empresa. Cara, beleza, todo mundo precisa trabalhar, ganhar seu dinheiro, fazer suas coisas. A gente não tá... Não cabe a mim ficar julgando o que cada um faz para ganhar teu pão, para fazer seu corre. Então isso não é sobre isso. Agora, a gente está fazendo um evento que o nosso grande ponto é falar assim, cara, é possível você ter acesso à criptografia, à tecnologia, a software de qualidade, por conta própria, se empoderar, se apropriar dessas tecnologias, sem você ter que estar pagando para alguém estar fazendo isso para você, sem você ter que estar com alguém fazendo isso. Então isso já vai na contramão do que metade dessas empresas que tem produtos de segurança estão oferecendo. Porque o cara está falando assim, não, ó, instala aqui o meu antivírus XYZ, que com isso você vai estar protegido. Então me paga essa grana. E a gente está falando, não, cara. Você pode...
nas camadas, em todas as camadas, isso é uma coisa que a gente tá sempre preocupado em dizer, cara. Você pode desde, cara, ir lá e fazer seu disco, criptografar ele com protocolo tal, e fazer espelhamento, sei lá o quê, e fazer num nível hipertech, sei lá o quê. Ou você pode simplesmente, em vez de usar o WhatsApp, usar o Signal, por exemplo, que é um software livre, que, cara, você instala, ele tá na sua Play Store, qual que é a nem sei, Apple Store. Tem ela tá lá na Store, você instala ele, ele vai funcionar exatamente igual o WhatsApp, igualzinho, não tem diferença nenhuma pro usuário na ponta Um final. trocador de mensagem, né, velho? Só que ele é um software livre, criptografado, preocupado com a tua privacidade, não tá vendendo seus dados a rodo. E, cara, você fez isso, É uma você já sem fez fins lucrativos. Exato, tipo, você conseguiu, você não mudou nada na tua vida e você adotou uma política, uma coisa que é muito mais interessante do ponto de vista político e de segurança pessoal tua. Uhum. A gente viu esses negócios, né, cara, que a galera, tipo, velho, os caras vazam dado de presidente no WhatsApp, tá ligado? Tipo, a gente viu o que aconteceu, tipo, os caras não estão nem aí pra tua segurança, pros teus dados, eles não estão, a gente tem visto, isso tem sido uma... Eu que trabalho com dados, acho que vocês estão me vindo... Velho, antes da LGPD, assim, o negócio de dados era uma festa do Caqui. Era a velho. festa do Caqui. Era a festa do Caqui, cara. Tipo, eu lembro de entrar, tipo assim, de júnior numa empresa, numa consultoria que eu tava assim, um cara... Cara, empresa grande, velho, com a base de gente grande, assim. Cara, a DBA chegou e me dava acesso root, assim, ao banco de dados dos caras inteiros, assim, tá ligado? Eu podia, tipo, no meu computador fazer uma query lá por CPF, pegar o CPF do meu vizinho, puxar o nome dele, puxar uma renca de informação, porque os caras não estavam nem aí, tá ligado? Isso é muito bizarro, assim, sabe? Mas, enfim, isso para dizer que... Então, a gente tá tentando dizer para as pessoas que a tecnologia, ela é algo que pode ser acessível, usado pelas pessoas de forma individual em todas as camadas, tá ligado? Desde o programador nervoso até, tipo, aquela pessoa que, cara, não tá nem aí pra esses negócios, só quer que o celular dela funcione, só quer, não quer saber dessas coisas, mas, cara, você pode usar, né? Então, nesse sentido, a gente tá um pouco se fugindo dessas empresas, sim, porque vai na contramão total disso, assim, tipo, cara, apropriem-se das suas próprias coisas, façam esse evento. Esse é um evento da comunidade, para a comunidade, e tem a ver com essa discussão que eu estava falando de software livre antes, assim, porque é uma coisa que é muito louca, que assim, a gente faz essas coisas e todo mundo fica falando, nossa, isso são utópicos, não dá para fazer assim. Cara, mas a gente está fazendo. Perfeito. A gente está há 10 anos fazendo um evento, que é um evento gigante. Tipo, evento de segurança não era tão grande quanto o nosso, tá ligado? Tipo, agora tem uns eventos bem grandes e tudo mais. Sem incentivo nenhum, fazendo no boca a boca, com a galera fazendo, sentando e fazendo. Então, dá pra fazer, cara. Tipo, então, tem uma coisa que é meio louca, que é tipo assim, eu te responderia a tua pergunta com uma outra pergunta, que seria, por que não fazer isso desse jeito? Saca? Tipo, por que a gente criou essa ideia de que eu preciso estar recebendo financiamento privado para ter meu patrocínio, para gerar engajamento, para estar contratando a galera para fazer um evento gigante, tipo, que eu preciso de alguma forma me capitalizar dessa forma para conseguir ter projeção, assim, que eu não posso me organizar com pessoas, para pessoas, a gente faz... Nossa, isso é muito potente. Ô, Darian, e Caio... Cara, isso é muito... Tem um ponto polêmico aqui para pôr na mesa, inclusive pegando esse gancho que você trouxe do Signal, e falando dos porquês, que eu acho importante a gente... E aí, se vocês não quiserem responder, fiquem à vontade. Mas eu acho que eu acho que seria legal vocês, como ativistas, falarem sobre isso. Eu vi uma pesquisa de uma pesquisadora, ativista também, não lembro o nome dela, mas ela falava justamente desse momento que a gente está vivendo do governo. Trump, Mark Zuckerberg, Elon Musk, fazendo esse monopólio nas redes sociais. Então, Meta, X, enfim, tudo. E ela fala assim, como que nós, como ativistas, e ela falando, né, da bandeira que ela veste ali, levanta, como que nós nos posicionamos dentro da rede desses caras, sendo que eles que ditam as regras? Mano, não. Véi. Aí eu queria ouvir vocês falarem sobre isso. Eu sinto assim que é uma comparação meio reducionista, mas eu sinto o bar do sujinho. Assim, tá todo mundo lá no bar, se você não for, você não vai encontrar seus amigos, você não vai ter seus
você não vai encontrar a galera. E é aquilo que você também falou das bolhas, né? A gente quer atravessar esses públicos, a gente quer... né, hoje em dia a pessoa usa muito o Instagram, usa muito as redes sociais, então da nossa pegada de ser acessível e tal, a gente acaba, né? Não dá para ser 100% seguir os nossos princípios, mas a gente acredita muito assim, na internet aberta, na coisa de blog, na coisa de não ficar só nisso também, sabe? Por exemplo, a gente fala muito assim, olha, todos os conteúdos que a gente faz é Creative Commons. Roda aí o YouTube DL, baixa, sobe no PeerTube, sobe não sei o quê. Então a gente também acaba, né? Eu sinto também a coisa do hacker, é a curiosidade e a subversão. Não é só o técnico. Perfeito. Quer falar, Daniel, sobre esse ponto? Cara, eu acho que você quer, hein? Eu gosto do assunto, né? Mas, cara, eu acho que isso que você tá falando é perfeito, assim, porque eu acho que isso é uma coisa que é uma coisa que a gente tá tem uma disputa narrativa aí que ela é importante. Eu acho que é isso que eu tô tentando martelar bastante, que é essa coisa aqui. Essas empresas, essas tecnologias, com coisas que são muito recentes. A gente viu isso acontecer. Entende? Tipo, não é nenhuma coisa que tá aí há 400, 500 anos. Não, quem tá aqui... Ela tá acontecendo, Tá né? acontecendo, a gente viu. Eles criam um discurso hegemônico dessa forma que tem a ver com isso. E a gente tá querendo voltar para essa ideia do tipo assim, cara, é possível, sim, fazer de outro jeito. Tá? Eu acho que esse é o primeiro pressuposto. Não tem só esse jeito de fazer. Segunda coisa que eu acho que é importante você falar é meio isso, assim, porque se cria todo o mote que a gente está vendo dessa disputa, a grande bandeira dos caras é a liberdade de expressão, né? Do tipo, não, tem que ser livre, tá. Só que aí, por exemplo, você tem, tipo, mais que documentado toda aquela coisa da participação no Facebook com a Cambridge Analytica dentro da eleição do Trump. Sim. Tá? Então, assim, porque aí tem essa coisa, não, mas é liberdade de expressão. Não, não é liberdade de expressão, tá ligado? Porque você tá vendendo propaganda direcionada por alguém que tá pagando para manipular o resultado de uma eleição. Exato. Tá? Então, assim, a gente tá falando aqui de uma coisa... Eu vou dar um exemplo muito, muito bobo, assim, mas como que essas coisas mudam historicamente, né? Cara, eu não vou saber precisar a data, assim, mas se a gente pegar o começo do século XX, assim, as primeiras décadas, você tinha propaganda de cigarro para criança. Uns cigarros que eram voltados para criança. Hoje em dia nem propaganda de cigarro pode, tá ligado? Tipo, então assim, porque essas coisas elas mudam, elas têm influências, tipo, você não pode falar assim, não, mas a minha liberdade de convencer uma criança a fumar um cigarro, tá ligado? Tipo, pô, peraí, que liberdade é essa, tá ligado? Perfeito. Então assim, não é disso que a gente tá falando. Então a gente tá falando de uma coisa assim, a tecnologia não é neutra. Né? Acho que isso é uma coisa importante que a gente está tentando dizer. Então essas plataformas, elas estão sim direcionando conteúdo, elas estão sim vendendo coisa, elas estão vendendo seus dados, elas estão direcionando coisa que aquele pressuposto básico do quando o serviço é de graça, o produto é você, né? Então assim, tudo isso é notório. Então a empresa manipula um resultado para essa eleição. E aí, ao mesmo tempo, ela criou uma ideia de hegemonia de que a comunicação tem que passar por ela. E não à toa, quem é o mais interessado que essa comunicação passe por ela é ela. E aí tem uma coisa que eu acho que é louca, que é assim, por exemplo, hoje em dia a galera fala assim, não, mano, mas pô, como que vai sair do Instagram? Como é que vocês vão divulgar os negócios sem fazer? Pô, velho, a gente viu o Orkut nascer e morrer, velho. Verdade. A gente viu essas a gente viu a internet acontecer. Né? Quem tem mais que 30 anos viu a parada acontecer. O cara. MSN nasceu. A gente viu um monte de plataforma nascer, morrer, já entrar outra, já ser comprada, já... Isso dentro das próprias Big Techs. Então, assim, que ideia é essa de que não tem... o Facebook tá morrendo já. Sensacional, cara. Que ele, tipo, detonou o Orkut. Tipo, todos esses gigantes, assim, estão caindo depois de 5, 6 anos. E eles... O próprio Instagram perdeu voz pro TikTok. Exato, cara. E aí os caras vêm... Pra barrar. Pra barrar. Aí eles querem Estado forte, assim, regulando, né? Ou regula esse TikTok aí, pô, os caras... Tipo, é isso que é louco, né? Toda vez que a China aparece com a tecnologia, os caras vêm falar de privacidade, tá ligado? Exatamente. Tipo, aí privacidade virou um problemaço, tá ligado? Mas até ontem ninguém tava nem aí pra isso, tá ligado? A China só tá fazendo um negócio que os caras sempre fizeram, tá ligado? E aí você entra com essa coisa do tipo, não, mas e os dados da rede, tararã, e os direitos...
Então, isso para dizer que eu acho que tem um problema, de pressupor a neutralidade dessas plataformas. Não é. Sim. Não é neutra. Tipo, ela tá a serviço de quem tá pagando. O serviço tem os interesses daquelas coisas. Então, nesse sentido, não dá para você falar, vou fazer minha campanha aqui nessa coisa, nessa plataforma que é livre, que vai estar divulgando e me ajudando. E se meu conteúdo for bom de fato... Sim. Vocês que trabalham com negócio de conteúdo, vocês estão ligados, né? Sim, Tipo, pô. vence o melhor conteúdo. Ah, é nada, mano. Vence quem sabe como O que... algoritmo lá. os como deuses. que usa o negócio de... Tipo, não tem nada a ver com o conteúdo em si. Não tem nada a ver, Jamais. Eu acho que se talvez eu e o Josu dançasse, Exatamente. ia ser horrível. A gente não ia Mas ia dar muito mais views do que a Não, gente mas falar de... Eu acho também, assim, seja a mudança que você quer ver no mundo. Exato. Eu acho, assim, por Sensacional, exemplo, cara. criei um blog, o pessoal acessa direto no meu blog. Tem lá um feed RSS, então siga outros blogs. Legal. Faça essa coisa independente, assim. Pô, quer assim, divulgar? Põe o link pra ir no blog, sabe? Não fica só nas redes, assim. Então, eu acho que também tem isso, assim, que eu não acho que é uma... Tô com o Darian, assim, não é uma utopia. Vamos fazer acontecer aqui. Uhum. Vocês acham que, falando sobre utopia, é uma pergunta complexa, mas vocês acham que privacidade é utópica? No mundo da cibersegurança a gente fala, galera, ó, nossos dados estão vazados. Sim. O que é privacidade? É utópica dentro desse conceito aí? Acho que o Rodolfo também veio aqui e falou, cara, boa parte, não me lembro também os percentuais, acho que vou resgatar ali no EP dele, mas boa parte das informações rodam ali entre 3 grandes empresas. Total. Foi, né? Puta, ele trouxe isso tudo muito Acho massa. que a AWS, não lembro se Microsoft. Cara, a privacidade não é Meta. utópica, mas ela é uma disputa. Isso com certeza. E a gente tá vendo essa disputa acontecer. Tipo, é isso que eu te falei. Tipo, a LGPD foi a gente ver essa disputa acontecer. Cara, que colocação legal. Tipo... Ela é uma disputa. Foda. Porque assim, e acho que é isso, quem tá trabalhando nessa área tá vendo. Tipo, cara, sim, a gente tem mundos em que... A gente já viu esses mundos. Tem mundo em que seu dado não é teu dado é da empresa, e aí, cara, eles fazem o que eles quiserem, se eles quiserem eles abrem, se eles não quiserem... Tarará, e tem mundo em que não, a gente começa a regular isso um pouco melhor, a gente começa Exato, a sim. falar o que pode, o que não pode, voltar um pouco essa coisa. O grande preceito da CryptoRave, acho que esse é um dos grandes motes, assim, nosso, é transparência para quem está em cima. Então, empresa e governo. Privacidade para quem está embaixo, que é o usuário final. Porque a gente inverteu isso. Percebem? Esse que é o BO. Verdade. Porque assim, quando a gente fala de um sistema de vigilância global, que nem aquele que eu estava falando do Snowden, Uhum. tipo, isso fere completamente com qualquer princípio democrático que a gente tem, porque a ideia de que você é culpado até que se prove o contrário. Exato. Tipo assim, cara, a polícia não pode chegar e entrar aqui agora. Tipo, só chegar, arrombou a porta, entrou aqui, o que vocês estão falando? Quem é você? Quem é você? A primeira coisa que você vai falar, não, peraí, vocês têm um mandato? Vocês têm uma coisa? Como assim? Com os dados a gente assume que pode. Não, tudo bem os caras ficarem vendo, porque eu não tô fazendo nada errado. Se eu não tô fazendo nada errado, e esse é o maior preceito de criminalização da criptografia. Que a coisa é, se você está... Tinha uma campanha que era muito boa, que era assim, mande um e-mail criptografado para a tua avó. Tipo, perguntando como ela tá ligado? Porque isso dispara alerta do NSA, cara. Tipo, a lógica é assim, você tá criptografando um negócio, Você tá escondendo uma parada. Que louco, Tem a história do Olabini, né? Que era um cara que colava na CryptoWave, é um cara entusiasta do software livre. Ele tá preso... Onde que ele tá preso? Você lembra, Caio? Colômbia? É uma Colômbia no Uruguai, cara. Porque ele parou no negócio. Os caras abriram o note dele. Ele tá rodando o Relay do Thor, não era? Ele tava com um bebezão lá, tipo, com as paradas criptografadas. Ele tinha um monte de coisa de segurança, assim. Os caras prenderam ele porque falaram que ele era espião, tá ligado? Mas eles não pegaram nada do que tinha. Era pelo simples fato dele estar protegendo as coisas dele com criptografia. Então, ó, você tá protegendo é porque você tá escondendo alguma coisa. Então, se criou essa ideia louca de que as empresas podem
ter esse acesso livre a tudo que você está produzindo, podem estar olhando, tipo, essa coisa. A gente viu, tipo, hoje em dia o MSN, o Zap, a quantidade de coisa, ele tá o tempo inteiro te falando lá. Criptografia end-to-end, estamos fazendo. Mano, isso aí foi uma vitória nossa. Não era assim. Uhum. Por que eles ficaram com essa fama? Porque, cara, depois do tanto de vazamento que a gente viu no Zap, Exatamente. os caras ficaram com a fama de que, pô, velho, liberou geral. E liberou geral, E tá ligado? demorou, né? Os caras não estavam nem aí, porque segurança é protocolo, é trampo, é gente que você precisa contratar, é política que você precisa... É trabalho, tá ligado? E aí o cara não vai fazer, tá ligado? Porque não é no interesse dele, porque quem que tá favorecendo? É o usuário, quem que tá interessado nessa privacidade é o usuário. Então, de novo, só voltando nessa ideia que eu tô falando, do principal o que a gente tá falando dessa inversão? Transparência para quem tá em cima e privacidade para o que tá embaixo, porque o que a gente vê hoje em dia é o contrário. O cara tá com o software dele inteiro protegido, ele não precisa te dar satisfação nenhuma do que está acontecendo, como que o algoritmo dele funciona, que dado seu que ele usa, que dado que ele não usa. Tudo isso está protegido porque é o produto dele, porque é a propriedade privada dele. Então a gente tem uma série de políticas que protegem o que essas empresas estão fazendo, empresas e governos também, instituições, mas instituições grandes, assim, né, que tem toda essa proteção às custas do usuário, que tá tipo assim, ó, seu dado é nosso, estamos vendendo aí, estamos te dando informação e tá tudo certo. Então, é essa inversão que acho que a gente, como CryptoRave, assim, politicamente, é o nosso maior coisa que a gente tá falando. A gente tá falando, cara, você que tá em cima, tem que abrir sim seu software, a gente tem que saber o que tá acontecendo com o meu dado, para onde que ele tá trafegando, como que ele tá trafegando, como que é esse... abra esse jogo para nós e eu tenho o meu direito à minha segurança a priori, tá ligado? Eu tenho direito desse anonimato. Não tem que ter alguém vendo o que eu tô falando com o meu amigo só porque, não, você não tá fazendo nada de errado, entende? Assim. Ô, Caio, e... Cara, que Ô, Caio, aula. tem uma pergunta que eu acho legal a gente colocar aqui. O nosso amigo libanês, descendente... Persa. Porra, cara, quem assistiu 300 aí... falou de um ponto que eu achei bem interessante, o entusiasta. A gente pode ter também entusiastas. O ponto é, hoje, no mundo de tanta informação, o que vocês que levantam essa bandeira consomem conteúdo, e não estou falando de ponto de redes sociais não, tá? Estou falando de questões políticas, questões sociais, onde vocês estão se alimentando, literaturas, para vocês falarem assim, cara, vamos pegar daqui porque isso daqui é true, isso daqui não é manipulado. Exatamente, é isso, Gu. Então, assim, onde está a Bíblia de vocês, ou as Bíblias de vocês, para que pessoas também possam falar, cara, eu vou dar uma lida nisso, nunca tinha pensado nisso, quem são os pensadores, assim, que vocês podem compartilhar com a gente? Boa pergunta. Tem tanta coisa, assim, tem bastante conteúdo, assim, técnico-política, podcast, inclusive teve entrevistado recente sobre a CryptoRave. Então tem alguns podcasts, tem alguns canais no YouTube. Eu acho que... Putz, agora de cabeça, assim, eu acompanho muita coisa por RSS. Então, até no YouTube você vê, assim, que você tá inscrito no canal, mas você não recebe. É menos se você não clicar no sininho, você não recebe. E você transmite, você coloca... Então, tem vários canais no YouTube. Um que eu gosto bastante, assim, da matemática é o Tree Blue One Brown, que ele explica, assim, a matemática do negócio, do blockchain, da criptografia, assim, animado, muito bonito, assim. Também uma pesquisadora que eu gosto muito, a Molly White, ela fez um site que mostrava, assim, todos os escândalos de criptografia, de blockchain, de criptomoedas e tal, e ela é pesquisadora, ela é formada na área da computação, trabalhou na indústria de software, Legal. E ela faz um trampo, assim, bem bacana, assim, de colocar isso, assim, de fazer esses questionamentos, assim, quem que tá ganhando com isso, por que que você deve ir para esse lado.
uma das bandeiras, assim, que eu tô levantando aí nos últimos anos aí é o do self-hosting. É você, pô, tem um notebook parado aí. Por que eu pago R$300 para um Google Drive? Pô, sobe aí o notebook, põe ali na tomada, espeta no notebook, coisa, faz seus backups, faz seus arquivos. Daí você vai aprendendo, assim, porque, assim, pô, comecei a fazer isso, daí, putz, deu pau no HD. E aí, você vai perder os negócios, daí você, pô, tem que ter backup. Daí, tem que olhar os logs, como que olha, como que, pô, tem que disparar o alerta, vou aprender sobre monitoramento. Você vai, pô, tô ali na linha de comando, meu irmão, você tem que aprender o Docker. Você tem que aprender, senão se você não... tudo você vai instalar ali na máquina, vai instalar o Nextcloud, instalar o PHP, instalar não sei o que, para depois configurar, para depois... Então é uma coisa, assim, que você vai aprendendo, assim. E daí vai chegando num nível que a coisa vai maturando, assim. Você fala assim, pô, essa máquina aqui já era, aqui vou instalar outro Debian, não sei o que. Daí você começa a automatizar. Vou colocar o Ansible aqui, vou começar a coisa. A gente tava... Nosso site é um site estático ali no Hugo, tal, vamos colocar as pipeline. Sou o cara da pipeline aqui do DevOps, vamos aqui. Então você vai, e é aquela coisa, assim, tentativa e erro, e vai ali, abre um blog, dá uma pesquisada, não sei o que, e vamos fazer acontecer Vai aqui. descobrindo na Vai raça, descobrindo. né? Executando. Tem alguma referência que você quer citar? Cara, eu acho que o Caio deu boa conta aí das coisas. Né? Eu acho que eu não me informo de uma forma tão organizada, assim, porque eu também não... Eu acho que eu consumo de todos os lugares o conteúdo também, eu não tenho muita coisa. Hoje você já faz um filtro, né? É porque minha pergunta foi muito mais do ponto de vista do que você respondeu, mas do ponto de vista de pessoas que querem... pô, eu quero levantar essa bandeira, mas eu não sei de onde eu me alimento. O que eu vou acreditar, sendo que foi como falou. Tem muito site, tem muitas coisas manipuladas aí, tá ligado? Eu vejo também que pode ser mais geral, não limitando a tecnologia. Sim, isso que eu ia falar. Por isso que eu falei, Eu acho tem que... questões políticas, tem questões sociais, tem questão... política. Você conhece, Daria, a Rita Von Hunt? Conheço. Então, acho que a Rita Von Hunt, uma drag no YouTube, ela fala de política formada. Eu sigo a Rita. Então ela tá falando de meritocracia, de liberdade, tudo. É uma liberdade muito específica. Uma excelente coisa... referência, cara. Então. Perfeito. É. Inclusive, consuma esse conteúdo. Cara, que mulher, cara. Eu acho que no meu caso é que depende do que eu tô fazendo pro quê, sabe? Tipo, eu não sou desse... Eu não tenho plano... Isso não é um... A despeito de, por exemplo, achar que a grande mídia manipula várias coisas. Eu tranquilamente leio um grande jornal e faço, acho que depende do que você quer. Lê o outro também. Foi o que eu falei, porque você já tem o feeling de filtrar também. Pô, cara, eu vou verificar isso, sabe? Saca? Tipo, o meu YouTube eu gosto também. Ele me dá, vários negócios de Linux, assim, tipo... ele já te conhece. Ele me dá uns negócios de Linux e também alguns outros de... Ele dá umas discussões nervosas. É que como eu tô mais nessa área da inteligência artificial também, aí tem vários... Sim. Tipo, nas discussões meio matemáticas das coisas, assim, né? Porque tem muito conteúdo. Para esse conteúdo técnico, por exemplo, acho que o YouTube é massa. Agora, sei lá, para estudar, sei lá, eu tava lendo bastante a Susan Zoboff, né? Eu acho que é a autora da ideia lá do capitalismo de vigilância, né? Que é justamente essa ideia de que a gente tá nessa disputa de dados, assim, cara, de que a gente tá numa sociedade de vigilância mesmo, cara. Tipo, as coisas estão sendo monitoradas, estão tendo redes cada vez mais automatizadas de um monitoramento cada vez mais massivo e automatizado, que é aquilo que volta na coisa daquilo que eu falei do Snowden, né? Que é um papo que geralmente quando você começa a falar, a galera fala... Não, você tá louco, você é paranoico, não é assim, não. Não é mais. Mas, velho, é sim. Tipo, tem tendo muita evidência de que o negócio tá muito louco. Acontece. Tá muito real. louco. Tá descontrolada a parada, assim. Exato. Sabe? Galera, Crypto Rave 2025. Quando é? Quando acontece? Dias. 15, 16? 15, 16. Eu preciso olhar no cara. Tinha que 15, estar com isso na ponta da língua, né? 15 e 16 de maio. É uma sexta e um sábado. Sexta e um sábado. É isso mesmo. Lá na Biblioteca Mário de Andrade.
tem campanha de financiamento coletivo, tem a chamada de voluntários e tem a chamada de propósito de atividades. Não, 16 e 17, ô. 16 e 17. Que é sexta e sábado. Isso. É 16 e 17 De maio. De maio. Galera, 16 e 17 de maio é uma sexta e um sábado. Sexta Isso, e sábado. Cola lá, galera. Que horas? 16 e 17. Quando Começa às 6 às 6, das 6 às 6, a Crypto Rave e depois tem uma festa. E aí a festa, aí é a parte rave, assim. É mais 24 horas. É mais de 24 horas. O evento em si é na Mário de Andrade, na Biblioteca Mário de Andrade, que é no centro de São Paulo, bem perto do metrô Anhangabaú, metrô República, os dois servem. É um lugar super fácil de chegar, um lugar maravilhoso. Isso é outra coisa que é muito legal, né? Porque a gente consegue esses parceiros, né? Tipo, é uma biblioteca pública que recebe a gente. E aí uma galera que nunca entrou na biblioteca lá, Que legal, cara. entra pra fazer. Cara, isso é... Que é um lugar de conhecimento. Porra, tem Ou- um significado, né, velho? Cola lá, velho, vocês vão gostar. Cola lá, No porque sábado- o nosso público é massa, cara. Tipo, é A gente muito... vai colar lá na sexta. A gente... Dá uma passada. Porque assim, os moleque, tipo... 6 da tarde ou 6 da manhã? à noite, 6 da né? tarde. Então porque pra vocês que estão acostumados aí de ir no evento de dia, é 6 da tarde, 18 horas, viu, galera? Pra vocês não chegarem lá de manhã e tal. Tem os moleque que vara à noite, assim, aí é muito bom você chega no espaço da biblioteca, assim, claro, a gente respeita e tudo mais, mas, cara, os moleques estão tudo lá, assim, tipo, com os computadorzinhos, tipo, Que com legal, os Debianzão, assim, tipo, Que legal. felizão, é mó da hora, assim, ver a galera lá, assim, sabe, legal. curtindo o espaço, aproveitando, é muito massa, cara. E aí, de novo, só pra reforçar, galera, tem algum site de vocês que a Isso gente que eu ia pode falar. colocar aqui um banner aqui embaixo? cryptorave.org. E daí lá tem todos esses links, tem acesso, a gente tem uma lista de e-mail que tem as atualizações, tem tudo. E a gente também fez questão assim de pegar toda a história. A gente tem quando você entrar cryptorave.org, você vai ser direcionado à edição desse ano, de 2025. Mas se você quiser ver de 2014, Que massa. 2024, a gente fez esse trabalho de ter a nossa história. Então tá tudo lá, cryptorave.org. E a gente... E tem inscrição ou não? Só chegar? Cara, a gente... Você pode fazer uma inscrição prévia, que é basicamente um nome e e-mail, né? Foi sempre isso que a gente pede. Sim. Mas e aí também, isso de novo, a gente é bem preocupado com privacidade, tererê. Você pode meter o nome que você quiser. O que você quiser, assim, tipo, no sentido de não estamos controlando isso, assim. Sim. Mas tem essa inscrição, mas você pode se inscrever na hora. A gente só faz isso para ter um mínimo de controle. Às vezes é uma coisa, às vezes até o lugar que tá recebendo a gente pede, para não ficar... Uma coisa mais organizacional, Show. saca? É nesse sentido, mas não se inscreveu? Cola. Boa. Tipo, ninguém vai te barrar. Tá aberto. Tá É isso. aberto. Show, galera. Chegando então agora ao momento Hacker Rangers. Você é capaz de identificar as easter eggs da Hacker Rangers? Cola agora lá no perfil oficial, no LinkedIn da Hacker Rangers e descubra aí o que a gente preparou para vocês na ação exclusiva desse mês de abril. Valeu, Hacker Rangers. Saindo do momento Hacker Rangers, a gente entra no momento Bora Conscientizar, que é a mensagem de vocês para o nosso público. Aqui eu vejo que o nosso público, cara, é um carnaval, né? É um carnaval, velho. Tem gente da área, tem gente que não é da área, tem simpatizante, tem gente interessada, curiosa, etc. Entusiasta. Vocês decidem o que vocês querem falar. Eu sou suspeito, porque muito da minha história tem a ver com o evento. Eu vivi isso que o Darian falou, assim, eu tinha escrito um artigo de blog, porque eu fiz uns trabalhos de estatística, o resultado não foi bom, daí o colega falou assim, pô, escreve um texto, pô, vai falar da segurança das senhas. Daí falou assim, ó, cara, vai ter a CryptoRave lá, se você não se inscrever, eu vou falar, como não foi eu que fiz, ser pior. E daí, assim, cheguei lá, mano, assim, quem sou eu na fila do pão? Chegar lá, mano, daí cheguei, nunca tinha feito uma palestra antes. Daí você vê aquele mundaréu de gente, assim, eu vou desabar aqui, que eu vou... E daí aquela coisa, assim, tipo, eu fui, né, dei aquela palestra, dei outras e eu me desenvolvi muito como pessoa. Então, assim, eu acho que todo mundo acaba ganhando nessas coletividades, assim, então... Massa. Que lindo isso, cara. Parabéns, velho. Essa exposição é importante. Eu acho que, pra mim, o principal é essa coisa que eu acho que
é esse mote dessa ideia da formação de comunidade mesmo, cara. Eu acho que isso é a parada que eu mais gosto, tanto do software livre quanto do... Cara, eu posso fazer uma anedota, assim, no negócio não tem nada a ver, mas Vai tem uma pra coisa cima. que eu não sei se vocês têm essa pira, cara. A minha trajetória foi muito ligada às ciências humanas, né? Um pouco, as exatas um pouco nas humanas, mas e eu lembro muito forte, cara, não sei se vocês têm essa lembrança, quando saiu o negócio do Google Docs, tá ligado? Que era uma parada de, velho, 2 pessoas ou mais poderem estar editando o mesmo arquivo do Exato. Word ao mesmo tempo, velho. Sim, Foi muito louco isso, tá Sim, ligado? sim. Tipo... Cara, 2 pessoas podendo estar ao mesmo tempo, cara, e isso deu toda uma possibilidade de trabalho para as pessoas que não existia, né? Mas na verdade existia, com outro negócio chamado Git, que todo mundo que é da tecnologia trabalha. Cara, quando eu não sei se tem essa pira, cara, quando eu falo, cara, o que é o Git, velho? Eu acho uma das ferramentas mais da hora que já foram criadas, e ela nasce com Linux, né? Porque a ideia é como que eu organizo pessoas no mundo inteiro trabalhando na mesma coisa, ao mesmo tempo, ou em tempos assíncronos, né? Porque tem fuso horários, mas todo mundo tentando construir uma coisa só. E, cara, o Git é uma ferramenta que... É isso, ninguém que trabalha com tecnologia... O negócio virou um padrão e o negócio nasceu de um mano que tava fazendo uma coisa que todo mundo falou que era impossível. E ele falou, só preciso botar ordem na casa aqui, galera, pra gente poder fazer. Que legal, cara. Ele vem numa necessidade, Sim. cara. Tipo, e é uma coisa que foi feita gratuitamente, porque não tava querendo ganhar dinheiro, ele só precisava organizar o trampo dele e a galera que tava trampando com ele. Eu acho que muita coisa nasce assim. Então, essa eu acho que é a principal mensagem, acho que a gente consegue passar aqui na Crypto Rave, assim, dessa coisa do tipo, meu, não é uma utopia, galera. Vamos lá e vamos fazer. Cola no evento, cola para participar, traz atividade, cola para fazer, assim, mas se apropria do negócio mesmo, vamos fazer junto, assim. Não precisa de muito, sabe? Tipo, ter vontade, levanta, vem, faz e tamo junto, assim. A gente vai te receber, vai querer fazer de uma forma inclusiva, aberta, para conversar com todo mundo, para trocar ideia, vem de peito aberto que a gente vai te receber de peito aberto, assim, você vai ser recebido dessa forma, assim. Acho que essa é o principal mensagem aqui que a gente está tentando legal, passar, cara. velho. Assim, saibam que esse é um dos grandes momentos para nós, assim, do TechSec, de estar recebendo vocês, de falar de um evento muito importante, socialmente, sabe? Parabéns, galera. Parabéns pelo serviço que vocês estão fazendo para a sociedade no geral. Gostaram da participação de vocês? O que Opa. vocês acharam? Muito massa. Gostei. Tamo junto. Show demais, Josu. Dele e meu amigo Caio Augusto. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria até abrir um parênteses para você que está acompanhando a gente, que faz parte do movimento software livre, faz parte de algum hackerspace no Brasil, cara. Enfim, deixa aqui nos comentários a sua rede social. A sua rede social que eu digo é o nome do hackerspace, para que as pessoas... E cidade, né, estado, sei lá. Para que as pessoas se conectem com vocês, porque isso é muito legal. A gente vê sair muitas pessoas prodígios desses movimentos. Então, a gente gosta disso, a gente apoia. Eu tenho amigos que participam em outros estados. Sim. Então, obrigado por contribuir aqui com o TechSec. A gente espera que tenha sido um papo bom para vocês. Com certeza. Pô, obrigado. Show Obrigado. demais, galera. Agradecendo para fechar os nossos parceiros e patrocinadores, Hacker Rangers, Apura, Purple Bird, Farol Soluções e G2 brindes personalizados. E você, TechSecker, que nos acompanha. TechSeckers, obrigatória visita lá na Crypto Rave, hein, galera? vamos lotar lá o espaço. É isso. É isso, até o próximo episódio e Bora conscientizar. valeu! Muito bom, galera. Este episódio foi uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio Hacker Rangers, Apura, Farol Soluções, Purple Bird e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.